São 14 horas e 45 minutos, 46 agora, o Duas na Tri está de volta. O YPTU, para quem nunca ouviu falar nessa sigla, é um torneio de física internacional baseado nos chamados Physics Fights, ou seja, lutas mesmo, confrontos, com discussões, debates, avaliações, enfim, uma competição extremamente difícil e desgastante que desafia e instiga os alunos. A etapa internacional deste ano, em Singapura, reuniu 30 países, entre eles o Brasil, que foi representado por uma equipe de 5 estudantes de 2 estados brasileiros. No total, o torneio internacional aconteceu em 5 rodadas e o Brasil conseguiu excelentes resultados que garantiram uma medalha de prata e o 8º lugar na classificação geral. O Colégio Objetivo foi muito bem representado pelos alunos Vitor Daisuke Tamai e Roberto Mitsuaki Saito. Prazer, Roberto, Vitor, obrigada. E também aqui o professor Ibrahim, que é o monitor de Olimpíadas do Colégio Objetivo. Professor, muito obrigada. Prazer. Prazer por terem vindo, obrigada pela presença. Eu queria começar falando desse desafio que foi para vocês. Quantos dias vocês ficaram em Singapura? Começando com você, Roberto. Acho que a gente ficou 8 dias, né? 8 dias. Isso, a gente ficou 8 dias lá. A gente chegou, acho que a gente chegou à tarde, assim, né? E a gente saiu lá pela madrugada do dia 11 e pro dia 12, né? E como é que foi, o Vitor, para você, né? Você teve contato com essas pessoas de outros países? Nós estamos falando aí de 30 países, né? Como é que foi esse intercâmbio? Sim, foi bem legal, assim. Depois de cada fight, né, a gente confraternizava, né, com os outros países, acabava tendo uma troca de experiência e tudo mais, era bem legal. A gente conversou, por exemplo, com o pessoal do Canadá uma vez, a gente conversou bastante com eles, o pessoal de Taiwan também, a gente teve a oportunidade de conversar bastante, da Austrália, da Áustria, enfim, vários outros países também, e foi bem legal, assim, poder conversar, né, com tanta gente de tantos lugares. E o que eles têm, assim, de diferente? O que te atraiu numa conversa, por exemplo, com um estudante austríaco, por exemplo, canadense? É legal, assim, ver como cada país tratava o torneio de uma forma diferenciada, né? Então, por exemplo, as apresentações de um país não eram iguais às da outra, elas tinham uma dinâmica diferente, a apresentação tinha toda uma dinâmica diferente, né? Então, era legal, assim, trocar a experiência para ver como é que eles se preparavam e tudo mais, como é que eles encaravam o torneio. É legal ver essas diferenças, né, durante a competição. Olha, eu estava aqui na etapa nacional, né? Quando vocês se classificaram. Ibrahim, conta para quem não entende o que é realmente, o que são esses confrontos. Porque, Malu, é fora de série, porque além de você entender e fazer o experimento, você ainda tem que defender aquela tese, defender aquele trabalho e aguentar um tiroteio de perguntas que aqui, de alguma forma, acho que eram em português. Lá não era. Exatamente. Lá era tudo em inglês, é isso? Isso, Explica era só tudo um em inglês, pouquinho era tudo o em que inglês. aconteceu para o público. Bom, e de física, exatamente. Você ainda né? responder ainda de física. Bom, no torneio internacional eles apresentam os trabalhos que eles fizeram, que eles vêm trabalhando desde o torneio nacional, e os 2 principais papéis são o relator, que é quem apresenta, e o oponente, que tem o papel de fazer mesmo a oponência da apresentação, apontar falhas. E o fight mesmo, que é o coração do negócio, é quando eles têm 10 minutos de uma discussão aberta, em torno de 10 minutos, de uma discussão aberta, sem intervenção das demais equipes, dos jurados, onde o oponente e o relator têm que debater a solução que eles tiveram, fazer perguntas, apontar falhas, discutir física, matemática, enfim. E tudo a nível superior, né? Matemática e física a nível universitário. E aí, no final, é que eles vão ser avaliados pela banca de jurados e por uma outra equipe, uma terceira equipe, que é avaliadora também. Espera um pouquinho. Como assim nível superior se eles são do ensino médio? Na verdade, não... Fights superiores, do nível superior, com problemas do nível superior. Como que é isso, meninos? Como é que vocês... Quer dizer, um nível maior. Vamos lá, fala. Ok. Então, é que assim, o conteúdo necessário para a gente resolver esses problemas exige muito mais do que o fornecido no ensino médio. Então, a gente acaba extrapolando e a gente tem que olhar publicações de várias universidades,
A gente tem que estudar mais a fundo, por exemplo, as equações, sei lá, de algum fenômeno físico. Mas coisas que vocês não aprenderam ainda. Mas para fazer um bom problema, a gente tem que, né, ir mais a fundo, então acaba acontecendo isso. Eles ganharam medalha de prata. Né? Numa luta aí de física que eram coisas que eles não tinham aprendido ainda, que eles têm que pesquisar para poder atingir o nível. Você entende o tamanho? As aulas de Olimpíada, né, que a gente tem já na preparação do objetivo, elas já dão uma boa base, assim, até porque geralmente nessas aulas a gente não se limita só ao conteúdo do ensino médio também. Então a gente tem uma introdução, por exemplo, ao cálculo, a uma parte de física já um pouco mais aprofundada, que já deixa a gente um pouco mais preparado para esse tipo de coisa, né? Então agora ficou claro. Quer dizer, além do ensino médio, tem essa preparação tem essa para preparação a mais para a Olimpíada. Mas já aqui no Nacional, vocês já estavam nesse nível a mais, à frente? Ou tiveram que preparar esse nível para Singapura? Então, pelo menos para mim, o nível geralmente se mantém o mesmo, porque a gente começou essas aulas de Olimpíada já desde o primeiro ano, né? Então foi algo que a gente foi desenvolvendo ao longo do ensino médio e tudo mais, junto mesmo com a própria escola. Então, o torneio, o torneio não causou, digamos, a gente Espanto. a procurar esse conhecimento, né? A gente já tinha essa base e ao entrar no torneio, então, a gente já veio preparado, então, para conseguir, enfim, pesquisar sobre os problemas e tudo mais. Agora, onde que você se sente desafiado num torneio como esse? Um diferencial desse torneio em relação, por exemplo, às outras Olimpíadas é que a gente tem que estar lá na frente apresentando, né? É algo que é o pior realmente... de tudo, né? Exatamente. Verdade. Por exemplo, uma questão uma questão discursiva, você tem certos minutos para pensar naquela questão. Então, por exemplo, se a resposta já não vem direto na sua cabeça, você tem um tempo para refletir sobre aquilo e tudo mais. E quando o jurado te pergunta alguma coisa, quando o oponente te pergunta alguma coisa, você tem que ter na ponta da língua, então, aquela resposta, porque senão fica aquele vazio, né, que pode acabar tirando pontos, né, mostrar falta de conhecimento sobre o problema. Então, assim, são detalhes do torneio que pegam realmente, né. Mas como que você treina eles para isso? Qual é o treinamento deles? Desde o final do ano, na verdade, no final do ano passado, a gente já começou a montar as equipes no Colégio Objetivo. A gente primeiro fazia uma reunião geral com todo mundo que está interessado. E aí depois a gente costuma marcar reuniões semanais, 1 ou 2 vezes por semana, para ver como que está o trabalho deles. Mas eles trabalham numa base diária, enquanto... mesmo que a gente não tenha essas reuniões, a gente vai se comunicando por internet, eles vão tirando dúvida. E aí o trabalho vai evoluindo, a gente tem a ajuda de vários monitores do colégio. Então, acho que todos eles estão bem preparados desde o começo, desde a etapa nacional mesmo. O Ibrahim, e qual que é o objetivo de um torneio como esse de Singapura? Onde que se quer levar o aluno? Então, eu acho que num contexto mais global, o torneio ele é bem antigo, né? Ele surgiu na época da União Soviética, na Rússia, e depois na antiga União Soviética, e depois ele se espalhou para o restante do mundo e chegou no que é hoje com 30 países. Eu acho que o principal objetivo é fazer esse intercâmbio de cultura científica mesmo, né? Tentar expandir a comunidade científica, tentar tornar a comunidade científica uma só, que é o que deveria ser no mundo, né? Deveria? Eu acho que o propósito básico da ciência deveria ser o mesmo, né? É ruim quando você tem fronteira entre países, que você não tem fluxo de informação, onde a educação é restrita. Eu acho que isso deveria ser um pouco mais aberto. Mas os países preservam. Não, com certeza. Tem que ter aquela competitividade, mas eu acho que o mais importante é instigar eles a, por meio dessa competição, estudarem mais, se interessarem mais por ciência, todo mundo, num contexto global mesmo. É Roberto, né? Roberto, para você também, o mais difícil em tudo isso é a hora de expor, é a hora de falar? Então, eu também concordo que essa é uma das partes mais difíceis, né? Mas principalmente na parte da didática, né? Porque, assim, você pode entender o problema, mas quando a teoria é complicada e o que você fez exige um grande número de detalhes sobre o que você fez, é difícil explicar para alguém que vai ver pela primeira vez. Então você tem que ter essa malícia para conseguir explicar bem. E acho que, na minha opinião, essa é a parte mais difícil, né? Tipo, você fez um trabalho, você pode ter feito um trabalho muito bom, mas se você não souber explicar,
não adianta nada. Então, essa é a parte mais difícil. Roberto, pra mim. então, vocês, enquanto alunos, enquanto participantes desse torneio, vocês são exigidos em todas as áreas, porque eles têm que vender bem o produto. Não pode ser tímido. É como... Você é tímido. O tímido, aí tu enfrenta essa timidez como, Roberto? Então, mas na hora a gente acaba esquecendo tudo, né? A gente só quer tirar nota lá o mais alto possível. A gente só quer mostrar o trabalho que a gente ficou... os nossos projetos que a gente ficou trabalhando por mais de meses, sabe? Então, a timidez some na hora. E aí vocês foram puxando agora para um outro lado, depois a gente volta nessa questão ainda do conhecimento, mas assim, como é que foi ir para... Você já conhecia Singapura? Você estudou sobre a cidade? O que mais te chamou a atenção? Então, eu já conhecia, assim, os meus pais já tinham ido para Singapura, mas eu não, né? Mas antes mesmo de saber que o YPT ia ser em Singapura, eu já tinha um certo conhecimento porque... lá tem o famoso GP de Singapura, né? E lá eu sei que é uma cidade muito bonita, então eu já tinha pesquisado olha antes. só, ele gosta de automobilismo. Muito Então, bem, bonito. Lá você foi lá visitar? Sim, O autódromo, que é na rua, né? Isso. É que a gente foi na roda gigante, né? E lá tem um acesso muito fácil à pista. Então a gente pôde andar em uma parte da pista, assim. Olha que bacana. Você também curte essa parte? Ah, sim. Eu não tenho muito conhecimento da Fórmula 1 e tudo mais, mas... Você já conhecia Singapura? Eu nunca fui, né, antes, mas o meu avô contava uma vez que quando ele estava vindo pro Brasil, ele passou lá também. E aí passou uma semana e ele contava lá de que era um lugar promissor e tudo mais, mas assim, nada parecido com o que é hoje em dia, né? E o que te surpreendeu lá, Vitor? Ah, com certeza a infraestrutura que eles têm lá, o tamanho dos prédios é incrível, assim, nem se compara. Nossa, não sei, sabe? Você olha pro lugar e você vê o totalmente futuro. Tecnológico, parece outro mundo, é outra realidade, é incrível. A cidade é o futuro. Exatamente. Você olha assim, sabe, é como se fosse o Brasil daqui a uns 50 anos, talvez, 60. Ai, tudo isso pra gente demorar. Ou nós temos muito caminho para Se fosse o andar. Brasil daqui 50 anos. Ou nós temos muito caminho para andar, ou eles já estão à frente mesmo. Realmente é um choque de realidade, assim, da primeira vez que a gente saiu no centro de Singapura e olhou todos aqueles prédios com aquele tamanho, assim, realmente é algo grande quanto? Você está falando de prédio de quantos andares? Então, eu não sei nem estimar, mas, tipo, eu chutaria algo em torno de uns 150 metros, assim, e, assim, são vários prédios que você olha em torno, assim, todos têm essas alturas, assim, gigantes, assim, é incrível, é incrível. Eu tive a felicidade de estar, né, de conhecer Singapura há 30 anos, né, mas mudou muito de uma forma tão absurda que eu acho que hoje eu não reconheceria a cidade. Já naquela época, já me chamava atenção pela modernidade. Então, principalmente esse pedaço aí eu queria conhecer, né? Onde está o circuito, que eu gosto muito de automobilismo. Te surpreendeu também? Você já conhecia? Não, sim. Eu nunca tinha ido para Singapura, mas é realmente surpreendente, né? Acho que até o que você falou, o que mais surpreende em Singapura é o tempo com o qual eles se desenvolveram e chegaram no que eles estão. É muito rápido, 30 anos É para muito virar o que rápido, virou, né? é muito rápido. E o que será que eles fizeram de certo, hein? Então, é verdade. Acho que essa é a pergunta que todo país, né, todo gestor se faz, né? Então, eu realmente não sei. A história de Singapura é muito recente. Particularmente, eu não conheço a fundo. Nos passeios que a gente fez, eles chegaram a falar um pouco da história do país, como eles surgiram. Falaram até da questão do receio que eles têm por ser uma ilha muito pequena. Então, eles têm que se proteger. É uma ilha muito cobiçada. E como é que vocês fizeram com o fuso? Que eu lembro que quando eu fui era 14 para frente. Como é que vocês fizeram? Acho que são 11 São pra 11. frente, né? Nossa, São 11. eu parecia um zumbi naquele país. Como é que vocês fizeram quanto tempo vocês tiveram de adaptação chegando lá? Quer dizer, na viagem, que é uma viagem muito longa, né? Chegar e quanto tempo de adaptação para estar preparado? Porque vocês mexem com a cabeça, né? Como foi? Então, pra falar a verdade, quando a gente chegou lá, eu realmente nem notei, assim, essa diferença de fuso, porque a gente tava tão tenso com o torneio, né, que a gente acabava esquecendo, às vezes. Mas quando a gente voltou, foi difícil acostumar de volta com o fuso horário aqui do Brasil. Que é 11 horas para frente, estavam? Isso. Aí quando voltou foi pior, mas quando a gente chegou lá, a gente tava tão tenso, assim, com a competição, que a gente acabava esquecendo um pouco que a gente precisava descansar, que a gente precisava fazer outras coisas. Mas teve um período de adaptação, André? Teve. Na verdade, no YPT, o que a gente sempre costuma fazer é se ajustar ao horário local no primeiro dia, porque o primeiro dia não teve torneio, a gente chegou lá para se adaptar mesmo.
Então a gente chegou na parte da tarde, ficamos o dia todo acordado e a ideia era dormir só à noite para já poder acordar no dia seguinte com o corpo ajustado para o horário local. Então, a gente teve esse dia de adaptação, tudo mais. Eu tentei fazer uma adaptação mais forçada também, né, para, digamos, sabe, você tentar já desde do começo da viagem, desde aqui do Brasil, tentar se adaptar ao horário local de lá. Ah, não dá pra fazer isso. Realmente, você tenta. Não dá. E foi engraçado no começo, né? Nos primeiros, assim, no primeiro ou no segundo dia, eu senti às vezes que quando eu tava acordado, eu sentia vontade de descansar, e quando eu tava dormindo, acho que era o horário que o meu corpo se alegrava, assim. É o E aí, fuso mesmo. quando você deita pra dormir, o sono desaparece. Assim, nos primeiros dias foi um pouco difícil isso, mas depois... Até no primeiro dia a gente acabou ficando até um pouco mais tarde para resolver umas apresentações que a gente precisava e tudo mais. Então, no começo a gente teve esse problema com o horário, mas depois realmente foi normal, a gente conseguiu se adaptar bem. O Vitor, ele estava descrevendo um pouco esse ambiente de tensão que vocês ficam lá, né? O nervosismo e tal, a ponto de comprometer o fuso horário interno, né? Deve ser algo, né, difícil, né? Agora, como é que vocês, por exemplo, estudam, se preparam para uma prova como essa? Então, a preparação, na verdade, ela realmente é um pouco diferente do que você tem das outras Olimpíadas. Ela é algo mais independente, né? Então, por exemplo, não tem como o professor chegar e te indicar um livro sobre aquele problema específico. Então, você tem que correr atrás, exatamente como ele falou, dos artigos científicos que falam dos certos fenômenos e tudo mais, ou você mesmo chega lá e tenta realizar algo desde o começo sobre aquele problema. Então, é algo bem independente mesmo. A gente tem que correr atrás de todo o conteúdo, de toda a matéria e tudo mais, porque é algo realmente específico demais para um professor, sabe, saber, assim, de cabeça, assim. Geralmente são problemas que até mesmo os professores têm que pesquisar sobre eles para conseguir entender mais profundamente. Explica pra gente aqui, o Ibrahim, esses problemas, eles já são pré-conhecidos ou são entregues lá? Tipo, cada grupo você vai ter que resolver isso? Como é que é feita essa divisão? Na verdade, a lista dos 17 problemas que compõem o torneio, ela já é liberada desde o final do torneio internacional do ano anterior. Ou seja, hoje a gente já tem acesso, inclusive já tem alunos trabalhando nos problemas pro ano que vem. Um ano antes. Isso, um ano antes. Eles sempre 17. liberam um ano antes, isso. E a ideia é que os alunos resolvam o máximo possível de problemas, né? Para internacional, eles têm que levar um total de no mínimo 15 problemas para não ter chance de perder nota. Vocês resolvem, no caso aqui, antes esses 17 problemas, Isso. testam tudo e já isso. levam mais ou menos o que poderá ser. Exatamente. Tá. Agora, o que vai ser cobrado lá na hora é imprevisível, depende da dinâmica do torneio mesmo, porque quem propõe o problema para ser apresentado é a equipe opositora. E aí a nossa equipe rejeita ou não o problema. A ideia é sempre aceitar os problemas para não correr risco de perder nota. Ah, o opositor chega e fala, eu quero que vocês demonstrem tal problema. Então vocês têm que estar preparados. Exatamente. Ah, entendi. E aí vocês tiveram opositores como que países, por exemplo? Acho que Taiwan foi o país mais casca grossa que a gente enfrentou de oposição. Casca grossa, Taiwan. Por quê? A fight que a gente foi de Taiwan, a gente não tava esperando, digamos... veio umas perguntas meio cabulosas, assim. Exatamente. Perguntas pegadinhas, sabe? Se você respondesse errado, talvez você se complicasse. Era Eles foram os oponentes mais fortes, no caso. Sim. Na minha opinião, sim. Então, eu estava sendo oposto, né, na ocasião, né? E eu lembro que, sim, foi bem pesado na hora, porque realmente vieram umas perguntas no começo que eu dei uma cambaleada, assim, eu não sabia responder muito bem. E na hora da discussão, né, foi bem intenso, assim. Pelo que eu me lembro, assim, foi a fight mais intensa que eu tive. E foi bem legal também o jurado falando... se não me engano, foi um jurado da Nova Zelândia que falou que foi a fight mais intensa que ele tinha visto até aquele momento. Então, assim... Que maravilha! Mas na hora, a todo vapor, né? Você... no estresse do momento, você... É incrível, né? O Vitor, você falou assim, pelo que eu me lembro, quer dizer, deve ficar no nervoso, eu não lembro o que eu falei na hora. Sim, por aí mesmo? O torneio, a gente, pelo menos eu,
quando eu tô me preparando para apresentar ou opor alguma coisa, geralmente a gente não presta atenção em mais nada em volta. Olha, concentração, né? Realmente, a gente tem que estar lá focado no que a gente vai fazer lá, no passo a passo do que a gente vai fazer, no cronograma que a gente tem que seguir, né? Para cada problema. Então, é um negócio que a gente tem que estar bem concentrado na hora, assim, né? Não pode ficar nada disperso na hora. E todos do grupo falam ou vocês escolhem um para falar? Para defender ou quem que fala? Então, por exemplo, se o oponente pedir um certo problema, a gente escolhe a pessoa que fez o problema vai apresentar. Mas um só. Tá. Um só. Isso, é uma pessoa por vez. Tá. É, porque tem os 17. Aí tem esse grupo que vocês foram, né? Que tem mais 3 brasileiros, não é isso? Isso. Vocês se reúnem com esses 3 antes de ir? A gente faz algumas reuniões, mas é um pouco complicado, principalmente com o pessoal que é de fora da cidade, de fora do estado. Mas do objetivo são só os 2. Sim. Sim. Tá. Mas a gente tem algumas reuniões com a equipe inteira, sim. Tá. Aí vocês resolveram os 17, ou vamos lá, 15 problemas. Então, por exemplo, na hora que tem o oposto, um olha pra cara do outro e fala, você fez isso. É assim? Então, assim, a gente já vai com a fight com uma dimensão do que pode acontecer, né? Então, a gente já tenta dar uma revisada, por exemplo, se cair esse problema, então você vai apresentar, você opõe ou a gente pede esse problema aqui, então a gente já vai tudo com algo montado na cabeça. Então, por exemplo, se eles pedem um problema, a gente já tem em mente mais ou menos a dinâmica que a gente vai seguir, quem vai apresentar e tudo mais. Mas é sempre o mesmo problema nas etapas ou cada hora é um... Porque são algumas etapas, né? Tem a primeira e depois tem aquela lá do palco, não sei se é igual, assim? Que vocês... Aquela do palco é só a final, né? A final ela é independente dos demais fights, quer dizer, os demais fights eles selecionam 3 equipes ou 4, tem um critério de se você ganha todos os fights, você tem direito aí pra final. Entendi. Mas a final, quem já tá na final tá com a posição garantida, exceto os 3 primeiros lugares. Os 3 primeiros lugares são definidos ali na final. Os demais a gente já sabe antes a posição. Eles conquistaram medalha de prata onde? Em 8º lugar. Em 8º lugar. Que significa o quê? Só pra gente entender a importância disso. Bom. À frente de que países que nós ficamos? Eu não lembro de cabeça agora na frente de quais países a gente ficou, mas se eu não me engano, Coreia do nós Sul. passamos Coreia do Sul, né? Que é uma Suíça. potência Taiwan. científica. Taiwan. Tem uma posição na frente. Então, é engraçado. O debate que a gente fez, a fight que a gente fez com eles, a rodada lá, a gente ganhou deles. Só que na pontuação geral eles acabaram ficando uma colocação na frente da gente. Uma só, Uma em só na sétimo. frente. Uma só. Poucos que pontos pena. na frente. É. Olha. E aí você estava falando, Ibrahim, quer dizer, a importância para o Brasil dessa medalha. Eu acho que principalmente a divulgação de que a ciência no Brasil ela pode ir para frente, a gente tem muitos talentos, né? Porque é coisa que muita gente costuma ignorar. Às vezes falar, a ciência no Brasil é uma coisa que não vai muito para frente, mas a gente tem muitos talentos e acho que tem que reforçar isso o máximo possível. E não só o YPT, mas todas essas Olimpíadas no geral, acho que um dos propósitos delas é exatamente isso, né? Destacar esses cérebros pensantes, Exatamente. né? Porque, por exemplo, até numa situação limite de guerra, né? Os cérebros pensantes, Exatamente. eles são patrimônios dos países, né? Sim. Então, nós não estamos falando de pouca coisa, né? Então, o quanto a gente puder, né, divulgar isso, o Vitor e o O que Roberto... eu acho bacana, Malu, eles estavam falando que eles são preparados desde que série que começa já? Vocês começaram a se preparar para participar dessas Olimpíadas? Desde os primeiros anos já? Bom, no Objetivo, na verdade, a gente já tem um programa olímpico desde o 6º ano ali, o pessoal bem novinho, eles já começam a ter algumas aulas preparatórias com foco olímpico mesmo, uma coisa sempre um pouquinho mais avançada do que o ensino já normal. Já pro desafio, né? Já pro desafio. O foco olímpico, né? A própria expressão já mostra que é algo grandioso mesmo, né? E que terá que se diferenciar mesmo, né? Agora eu quero saber, curiosidade. Qual foi o grande projeto que vocês apresentaram? Era o quê? É o Roberto que sabe. Tem cara de quem sabe. Não. Qual foi o projeto vencedor? E que tinha que fazer? Que assim, acho que eu vou contar desde a primeira fight, que acho que é legal a gente pegar esse pedaço da história, que foi um pedaço bem legal do campeonato que a gente passou. Que assim, na primeira rodada que a gente teve, que a gente participou, a gente saiu mais ou menos com 30 pontos, assim, na pontuação. Então, assim, só para ter uma dimensão,
Geralmente a média dos países gira em torno de 36, 37 pontos. E assim, cada décimo conta nesse campeonato. Então, por exemplo, a Sérvia, que ficou em 9º lugar, ficou atrás da gente por 0,2 pontos, sabe? Então, assim, exatamente, é bem acirrado. E assim, 6 pontos é realmente um intervalo muito grande, né? Então a gente começou o campeonato em 23º, a gente começou nem na zona de medalha. E aí a gente foi dormir meio abalado, né, e tudo mais, assim, a gente não esperava receber uma nota tão baixa, né, e logo no dia seguinte foi a fight que a gente teve contra o Canadá e a Ucrânia, e a gente era o primeiro time a apresentar, e a Ucrânia desafiou o meu problema, que era o problema chamado bola no tubo, que é basicamente um problema em que você tem que pegar um tubo e encher ele com um líquido e uma bolinha que pode se mover, e basicamente eu tenho que fazer esse tubo rodar, formando uma superfície cônica, tipo uma centrífuga, e investigar o movimento da bolinha, basicamente. E eu tive que apresentar esse problema. Entre os 3 que eu tinha preparado, esse era o melhor, né, que eu cogitava, né, tanto que apresentei na Nacional e teve notas boas durante a Nacional, então era um problema assim que eu colocava bastante fé. E para ter uma dimensão mais ou menos, as notas para cada apresentação, por exemplo, elas sempre giram em torno de 6, 5, e como eu falei, cada ponto conta bastante. E acho que a nota que a gente tirou nesse foi em torno de 7,4, alguma coisa assim, que realmente é uma nota muito grande para a apresentação, que é a nota de maior peso, né, durante a competição. E depois disso foi depois a avaliação também, que é outra função, né, que tem na fight, que ela avalia o fight, né. Teve a avaliação e a oposição, e a gente tirou notas boas nas 3, e a gente saiu de lá com a segunda maior nota do dia, né, então... Nossa, que bom! E aí, de 23º, a gente extrapolou para o 8º lugar, para a zona do prata já direto, então foi algo incrível, assim, essa virada que a gente conseguiu do primeiro para o segundo dia, né. Então, que legal, Vitor! Que história bonita! Foi bastante inspiração, né, eu lembro que a gente estava bem abalado no primeiro dia. Então, acho que por todo esse histórico, eu escolheria, assim, esse segundo problema aí. A bolinha dentro do tubo. Isso. E competindo com um país como a Ucrânia, aí ele faz a naturalidade. Daí veio a Sérvia, depois veio a Ucrânia. Né? Não é, assim, uma coisa muito natural de ouvir, né? Isso para vocês, no sentido de experiência, o que fica? Olha, acho que, primeiro de tudo, acho que esse intercâmbio de cultura, né, que a gente falar com o pessoal de outros países é uma coisa muito marcante nesse torneio. E acho que a dedicação que a gente coloca tudo nesse torneio, a gente tem muito aprendizado durante a competição, desde do momento que eles anunciam os 17 problemas até o dia da apresentação. Então, acho que o aprendizado é essa dedicação mesmo que a gente tem. Que a gente aprende muita coisa, muita coisa. Você também? Sim, então, toda vez, depois desse torneio, principalmente do YPT, né, você sempre sai mais aprimorado, né, mais resistente, porque é realmente um torneio desgastante, né, você exige muito do seu esforço mesmo para conseguir fazer as coisas, e realmente é algo que desgasta bastante, né, da gente. Então, você sai do torneio totalmente revigorado, né, mais resistente para próximos desafios e tudo mais. Resistente para tudo, né, Ibrahim? Exatamente. Porque passar pela experiência que eles estão passando, o crescimento que eles têm é fantástico, né? Sim, acho que isso eles vão levar para a vida toda. Entrevista de emprego, qualquer tipo de palestra, entrevista que eles tenham que dar, isso é fundamental. Imagina, vem um oponente aí falar de qualquer coisa, depois do que você passou. Que vem a Ucrânia, que vem a Sérvia, que vem a Taiwan, né? E imagina a situação do monitor, né? Que fica ali acompanhando, o coração deve ficar na mão. Exatamente, né? Principalmente, acho que depois da primeira rodada, que eles não tiveram um resultado bom, aí tem que manter a moral de todo mundo lá em cima, ainda tem que fazer eles dormirem cedo, né? Porque às vezes fica aquela sensação de obrigação de ter que fazer alguma coisa melhor no dia seguinte. Só que por experiência própria não ajuda muito, né? É melhor dormir, você estar descansado, exatamente. Meninos, eu quero agradecer muito a presença do Vitor Daisuke Tamai e Roberto Mitsuaki Saito, e também o professor Ibrahim Rebouças, que é monitor de Olimpíadas do Colégio Objetivo. Muito obrigada, meninos, e parabéns por essa representação. Olha, foi um sucesso, ficamos muito orgulhosos quando recebemos as notícias. E só para encerrar, a última coisa, para os alunos que depois do nosso programa passa para o Objetivo, nós estamos agora ao vivo, né? E depois fica lá. Então, qual é o recado que vocês têm para os alunos mesmo?
em relação a se dedicar, a participar de um torneio como esse? Só para dar uma dica aí, se é bom, se vale a pena, se não vale a pena. Então, vale muito a pena, né, se dedicar nesses torneios. Acho que o aprendizado que a gente tem, não só com essa Olimpíada, mas com qualquer outra, né? A gente acaba extrapolando muito o conhecimento que é fornecido a gente, sei lá, no ensino regular, sabe? No ensino médio, enfim. E é tudo uma questão de você fazer as coisas com paixão, porque você pode se dedicar mais ainda. E acho que esse é o segredo, ter paixão e seguir fielmente naquilo que você está fazendo. Acho que é isso. Muito bem. E você? Por favor. Sim, eu acho que é isso mesmo, né? É muito legal a gente conseguir poder ver essas coisas que passam, né, do ensino regular, né? Às vezes a escola, ela não tem muito esse caráter de algo que a gente gosta de fazer, né? Não é todo mundo que encara dessa forma, e eu acho que realmente, em especial esse torneio, ele dá uma cara totalmente nova, né, ao conhecimento e tudo mais. É algo totalmente incrível, né? Até mesmo porque você vê as coisas acontecendo do jeito que você vê, né, no papel. Então, eu acho isso muito interessante, né? Então, para os próprios alunos, né, em específico mais do torneio, eu recomendo, sinceramente, que todos venham participar, assim, né? Porque realmente é uma oportunidade única. Muito bem. Agora eu vou fazer qual é o desafio agora? Qual é rumo? Aquela vez que Qual vocês que é? estiveram aqui? China. China? Próximo país é China. Quando? Vai ser no ano que vem, na mesma época, por volta de julho. Agora o desafio é a China. É isso ou tem algum outro desafio na frente? Não, a gente agora é só vestibular, universidade. Pra ele... A gente está aposentado já dessas Olimpíadas. Missão que cumprida. missão Parabéns, viu, cumprida. meninos? Mas com muita honra mesmo, parabéns. Você vai fazer o quê? Oi, de curso? Pretendo Pretendo prestar para ou engenharia mecânica ou engenharia aeronáutica. Eu pretendo engenharia elétrica ou engenharia da computação. Serão bem. grandes profissionais, né, Com professor? certeza. Muito obrigada. Obrigada pela presença de Obrigado. vocês. Obrigado.